a igreja não. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai ter mais algo especial essa noite aqui nesse lugar. Amém? E essa noite, quem veio, querido, vai ser abençoado, porque nós, essa noite, vamos ter um missionário diretamente da Angola, vai estar nos abençoando. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele tremendamente. É um homem de Deus, um missionário, o nosso missionário diretamente da Angola, Hilton Diniz. Deus te usa. Glória a Deus, irmão. Cadê o Vitinho? Cadê tu, Vitinho? Vem, homem. Vem animado, varão. Vem animado, vem dar lugar. Vem dar lugar. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Esta oportunidade que Deus me concede de mais uma vez anunciar a sua palavra. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. No livro do Êxodo, capítulo 3, o livro do Êxodo, seu capítulo é o capítulo 3, nós vamos ler somente um verso, que é o verso 2, mas nós vamos ficar no contexto da palavra, somente do verso 1 ao 4, Quem era o Vitinho, né, irmãos? Olha o tamanho do Vitor, irmãos. Cheguei aqui, era... Esse menino, quando sentava na bateria aqui, irmão, ninguém nem via quem era que estava tocando. E Deus usava a vida dele, e usa a vida dele de uma maneira poderosa. Vitinho, você crê no que Deus tem para a sua vida? Você crê numa palavra profética? Você vai ser um dos grandes produtores. Guarda isso. O Vitinho vai ser um dos grandes produtores musicais. Eu nem conheço essa área daqui da Zona Leste. Deus vai te usar muito nessa área, por causa da sensibilidade que você tem na questão musical, e a sede que você tem nas entrelinhas dessa área. E por você ter sede nessa área, Deus está derramando mais desse dom na sua vida. Se prepara. Vocês querem convicção disso, irmãos? Quando ele começar a tanger aquele teclado, nós vamos já começar a sentir uma presença, uma atmosfera diferente aqui nesse lugar. Porque ele não só toca, ele carrega uma unção na vida dele, irmãos, no que ele faz. E perceba-se uma coisa, é o último dia da campanha. E o mundo está dizendo aí que o dia hoje é a quarta-feira de cinzas. Mas o tema que Deus colocou no meu coração, e os irmãos vão colocar aqui, e você vai dizer no 3 depois de mim, olha o tema: a chama não vai se apagar. Não, você deu glória a Deus só para o teto, irmão. Você tem que dar um glória a Deus mais forte. A chama não vai se apagar. Você pode repetir no 3 comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Diga mais uma vez, irmãos. Fala a terceira vez, irmãos. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo aí, irmãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, feche os seus olhos. Feche os seus olhos comigo, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua boca aí agora, irmãos. Eu queria que você me ajudasse em oração. Hilton, você vai orar? Não, agora não. Eu só começo a orar quando eu ouvir o primeiro crente orando aqui dentro desta casa, irmãos. Porque agora, vocês já sabem o que eu digo sempre quando eu ministro aqui. Nessa hora, é o momento onde mais Satanás ele trabalha e ele envia os seus demônios para operar. Hilton, por quê? Porque é agora que a palavra do Senhor vai ser lançada em corações, irmãos. E nós sabemos que se o coração ele não tiver com uma terra boa, preparada,
organizada para receber o que Deus tem, certamente Satanás ele vem para roubar a semente do coração do crente. Então eu queria que você abrisse a sua boca, começasse a orar agora, porque eu não sei, irmãos, alguns possam ser que entrou por essa porta com dores de cabeça, com dor no corpo, até mesmo afadigado, desanimado, abatido, como uma irmã falou aqui, com peso de acusação sobre ela, sobre ele. Às vezes cometeu algum erro, algum escorregão na vida, e aí Satanás vem e coloca um peso sobre você. Eu queria que você abrisse a sua boca, irmão, e começasse a declarar ao Senhor e dizer: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, eu quero sentir a tua presença. Senhor, usa a boca do Hilton para se reportar à minha pessoa. Abra sua boca aí, irmãos, abra sua boca. Enquanto eu não ouvir você orar, eu não vou parar de falar. Abra sua boca aí, abra sua boca, vai ministrando sobre a sua vida. Se você está com dor, coloca a mão sobre a sua dor. Está com dor de cabeça, coloca a mão sobre a sua cabeça, coloca a mão sobre a enfermidade, e a dor vai desaparecer agora. Abra sua boca. Isso, irmãos, isso, igreja, vai orando, vai orando, vai orando, vai mudando a atmosfera e o ambiente. Abre a boca. Eu sei que nós já louvamos, tivemos ministrações das ofertas, mas agora o cenário está mudando, irmãos, porque a palavra é o verbo vivo, é o próprio Cristo. Ele quer tomar conta desse ambiente, e Ele quer operar coisas maravilhosas aqui nesse lugar. Abra sua boca, 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 abra sua boca. Tem gente que entrou por essa porta, vai orando, com a síndrome do pânico. Outras estão com medo de alguma coisa. Se apoderou um medo no coração dessa pessoa. Não é o medo do hoje, é o medo do amanhã. Mas papai está nessa casa, Ele está fazendo uma faxina aqui agora. Agora, todo peso espiritual, todo impedimento, toda barreira, tudo que é contrário contra esta palavra, já está batendo em retirada agora. Abra a tua boca, abra a tua boca. Eu só prego quando o Espírito Santo de Deus toma a rédea no momento desta palavra. Abra sua boca, abra sua boca. Erecalabachanda ravalabas, iricalabacheia calabas, aravalabachou e diqui alabas. Quem fala em línguas, começa a orar em línguas estranhas comigo, irmãos. Você já tem o dom, exercita ele. Abre a tua boca, muda o ambiente. Esse ambiente é espiritual, esse ambiente não é carnal, esse ambiente é onde opera a glória de Deus. Abre a tua boca, abre a tua boca. Erai calabachandarai, e de que alabachandaravalabas, alabacheia da calabachandaravalabas. Isso. Desde quem está lá atrás, como os que estão aqui na frente, a glória de Deus vai mexer com este lugar. A presença de Deus vai sacudir este lugar. Deixa papai trabalhar. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Que tal encherei, diz o Senhor. Abre a tua boca. Ele já está no nosso meio, irmão. Jesus falou que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, irmão. Ele já está conosco. Eu já posso sentir essa presença, irmão.
não é uma presença comum. Eu não tenho pressa de sair da presença dele. Quando entramos na presença dele, as preocupações são jogadas de lado. Ele é a centralidade do momento. Seja ele adorado, seja ele exaltado. Toda honra e toda glória nós dedicamos ao Senhor, Pai. Tu és santo, 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 santo. E toda a terra está cheia, 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 cheia da tua glória. Santo, santo, santo. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a anunciar a tua palavra da maneira mais simples à tua noiva, em nome de Jesus. Amada igreja de Jesus Cristo, jovens, adolescentes, pessoas maduras na fé e com experiências na vida, eu estou encantado com o que Deus colocou em meu coração. Tanto que eu passei essa tarde anotando tudo e pedindo para Deus falar mais. Porque quando nós vamos entrando na atmosfera espiritual, vamos nos tornando sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo. Você se desvincula de muita coisa dessa vida. E perceba e ouça com o coração, não com os ouvidos. Nós estamos vivendo numa era muito difícil, numa era da tecnologia, aonde o conhecimento humano tem avançado aceleradamente, aonde a ciência tem avançado, aonde as coisas robotizadas têm querido tomar conta. E o perigo maior que estamos vivendo é disso entronizar dentro das nossas igrejas, no quesito espiritual, de nós acabar esquecendo que nós não somos carnais, nós não somos intelectuais. Tudo que nós fazemos não é com sabedoria humana, como o próprio apóstolo Paulo declarou, quando ele prega para a igreja de Coríntios. Ele diz: eu não vim aqui com sublimidade de palavras persuasivas ou de sabedoria humana, eu vim aqui com demonstração de poder do Espírito Santo. Perceba que o tempo que nós estamos vivendo é esse tempo. Agora nessa quarta-feira, um período onde a carne se manifestou durante esses dias. E você vai perceber que durante esses dias que a carne, o carnaval, crentes indo para carnaval, crentes festejando. E perceba que esse espírito, ele atua sobre a sociedade. Eu vou explicar mais à frente. Mas é interessante que se nós não dançamos, se nós não perpetuamos, se nós não nos aliançamos com o carnaval, nós pelo menos entramos debaixo desse espírito. Perceba, isso daqui não é para você se ofender, é para você ouvir com o coração. Perceba que entra o período de feriado e nós projetamos fazer o quê? Vamos viajar, vamos comer, vamos festejar, vamos nos alegrar, porque está todo mundo se alegrando, as portas de todo mundo se fechou, então nós também devemos fazer isso. É errado? Não, mas nós precisamos entender a atmosfera que está acontecendo nesse momento, o ambiente espiritual que está atuando neste momento. Perceba, o carnaval começou, terminou ontem, e hoje na quarta-feira já é intitulado no país a palavra quarta-feira de cinzas. Olha para mim, todo desejo carnal termina em alguma coisa. Eles estão dizendo: nós fizemos tudo o que a nossa carne queria. E o final de tudo isso é que a carne, ela termina em cinza. Não há resultado, não há nada satisfatório, não há nada que traz alegria satisfatória da alma, só traz alegria passageira na carne. A festa acabou, agora quem festejou, está todo mundo triste, cabisbaixo, pensativo, esperando outro feriado ou outra festa para compartilhar a sua vontade. Agora perceba, só para nós dar um glória a Deus com força, porque papai foi falando comigo que essa chama que não pode se apagar se chama Espírito Santo de Deus.
Agora perceba, olha que coisa linda. Eu orando a Deus e Deus falando que a igreja, ela não está em cinzas. A igreja não está em cinzas. Por que cinzas? A palavra cinzas, ela traz o significado de algo que está deteriorando, que está acabando, que acabou, que teve um fim, que não teve nada satisfatório. Agora, para você dar um glória com força, se a igreja não está em cinza, mas o mundo está em cinzas. Quem participou de carnaval está em cinzas agora. Quem participou da carne está em cinzas agora. Quem foi para o AMB está em cinzas agora. Quem foi passar por cair está em cinzas agora. Quem dançou e bailou está em cinzas agora. Quem pagodeou está em cinzas agora. Mas a igreja, ela não está em cinzas. A igreja, ela está em chamas, em chamas, em chamas, em chamas. Aleluia! Nós não precisamos de festa carnal para nos alegrar. Nós precisamos é do Espírito Santo de Deus, irmão. Porque chamas está trazendo a referência de algo permanente. A igreja não precisa de nada passageiro. Tudo que a igreja precisa é de algo que permanece. E olha para mim, o que a igreja recebe é para levar a igreja para um destino. Tudo que nós fazemos, se fazemos alguma obra, não é para perpetuar aqui, não é para receber vanglória para nós. Toda a obra que a igreja executa, tudo que a igreja faz, o degrau da igreja não é para baixo. O degrau da igreja é sempre para cima. É sempre para cima. Se você prega, é direcionado para cima. Se você canta, é direcionado para cima. Se você ganha alguém para Jesus, é direcionado para cima. Se alguém é curado, é direcionado para cima. O destino da igreja é para cá, não é aqui, é aqui. Hilton, por que você está falando isso? Para que eu possa discorrer com rapidez com você. Porque este livro de Êxodo é muito interessante. Esse livro do Êxodo é o livro que traz a significância da saída e da partida do povo de Israel. Esse livro do Êxodo é o livro da redenção, o período que Deus entra com mão forte no Egito. Esse livro do Êxodo, ele tem o significado do livro do Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque ele traz um resumo de 5 livros. Ele começa, olha para mim, no livro de Gênesis, e ele vem discorrendo os 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que esses 5 primeiros livros da Bíblia? Porque esse primeiro 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, significado rolo, ele traz a significância do livro da Torá, o livro da lei. Você lembra que quando Deus aparece para Josué, Deus dá uma palavra para ele, para que ele pudesse meditar. Na Bíblia King James não fala lei. Em outras versões, que traz a linguagem mais próxima da original, fala para ele meditar na Torá, tanto de dia quanto de noite. Essa ênfase é uma prática dos judeus. No sábado à tarde, eles entram na sinagoga, estudam a lei. E perceba que os judeus ortodoxos, eles não acreditam no Messias, no Cristo ressurreto, naquele que pisou nessa terra, naquele que subiu dessa terra e naquele que em breve vai voltar. Eles não creem. Para eles, o único intermediário entre Deus e o homem, para eles, é Moisés. Porque Moisés foi o homem que desceu do monte com as tábuas da lei na mão, com a palavra de Deus nas mãos, e deu todo o relato para aquele povo. Trouxe a Torá para aquele povo, trouxe os costumes para aquele povo, as leis de Deus para aquele povo. Porque até então, aquele povo andava sem lei. Olha para mim, como que aquele povo andava na terra sem lei. Perceba, imagina se o mundo hoje, Deus, alguém tirasse as leis humanas da terra. Imagina o que ia acontecer com a terra. A terra ia se perder. Com lei nós não obedecemos. Imagina sem lei. Aquele povo precisava das leis divinas. Deus escreve e manda Moisés divulgar. Agora perceba-se uma coisa: esse livro da Torá, ele surgiu, o livro de Gênesis, esses 5 primeiros livros da
Bíblia, ele surgiu, ele iniciou tanto o livro de Gênesis quanto o livro do Êxodo. Ele inicia 400 anos após a morte de José. Quem é o homem que escreveu este livro? Este homem é chamado de Moisés. Deus chama Moisés para uma conversa. Moisés passa 40 dias, 40 noites, e Deus conversando acerca das leis, falando com Moisés acerca do que era para ser feito na terra. Perceba que os personagens principais é Moisés, Arão e Faraó, os locais principais aonde está acontecendo esses fatos. Não uma história, mas o fato é Egito, deserto do Sinai e Monte Sinai. Agora olha para mim, irmão. Eu vou falar para você aqui a biografia da vida desse homem que eu vou pregar, chamado Moisés. Por isso que eu falei para você que nós vamos ficar no verso 1 até o verso 4. Porque a Bíblia, em uma letra, Deus faz jorrar fonte. Vou repetir. Em uma letra na Bíblia, Deus faz jorrar fonte. Perceba, olha para mim. Olha a origem da vida de Moisés. Moisés era da tribo de Levi. Moisés, da família de Coate. Moisés, filho de Arão com Joquebede. Moisés nasceu em 1520 a.C. Moisés, segundo Flávio José, um historiador hebreu antigo, do livro dos Hebreus, ele nasceu na cidade chamada Heliópolis, no Egito. Rapaz, tinha até Heliópolis naquela época. Quando eu li, eu fiquei falando, meu Deus, Heliópolis já é antigo, a favela. Por isso que eu amo a Bíblia, irmãos, mais do que arroz e feijão. Eu deixo de comer arroz e feijão, mas a Bíblia não deixa. Moisés era irmão de Miriam e Arão. Moisés nasceu sem nome e recebeu o nome só adulto. Êxodo capítulo 2, verso 10. A vida de Moisés se divide em 3 partes de 40 anos. Olha bem para mim, irmãos. O primeiro ano de 40, Moisés, nascimento até a fuga do Egito, 40. O segundo ano de 40, da fuga do Egito até onde Deus se revelou na sarça ardente. Terceiro ano de 40, da sarça ardente até o Monte Nebo, encerrando a sua missão. O historiador Flávio Josefo diz que naquela época o faraó que imperava era Ramsés II. E o nome da menina, da filha de faraó, que tomou Moisés como adotivo, se chama Termutes. Agora olha para mim. Olha Moisés dentro do Egito. Eu falei de Moisés, da sua vida, da sua origem. Agora olha Moisés dentro do Egito. Olha para mim. Moisés, faraó o adotou. Moisés, ainda na infância, recebeu a educação possível no Egito. Moisés vivia próximo de faraó. Moisés era tratado como membro da família real. Moisés aprendeu toda a ciência do Egito. Moisés foi designado a aprender questões militares. Moisés, segundo Flávio José, comandou o exército do sul. Moisés, ele teve autoridade e reputação no Egito. A confirmação disso está em Hebreus capítulo 11, verso 24. Por quê? Pela fé. Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, tinha em vista a recompensa, tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Agora eu aplico. A chama não vai se apagar. Você viu o que a gente viveu nesses dias? Desde sábado, o que o Espírito de Deus está colocando sobre a igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele está gemendo, ele tem chorado, porque ele quer uma igreja ativa, não é uma igreja que recebe o que está recebendo e permanecer do mesmo jeito. Alguma revolução tem que acontecer dentro de nós, irmão. Alguma revolta não é fora, não é com pessoas. Alguma revolta tem que trazer dentro de nós. Sabe aquela indignação? Eu não posso ser mais a mesma pessoa. Eu não posso ser assim. Eu não posso continuar sendo o mesmo marido. Eu não posso continuar sendo a mesma esposa.
Eu não posso continuar sendo o mesmo jovem na igreja, o mesmo adolescente, o mesmo líder, o mesmo obreiro, o mesmo irmão. Não! Algo tem que mexer dentro de nós. Porque esta chama, ela não é uma chama comum. Porque perceba-se uma coisa: o que está acontecendo aqui no verso 1 do capítulo 3, dentro do contexto, Moisés está fugido. Moisés fugiu durante 40 anos. Por quê? Ele mata um egípcio e ele esconde esse egípcio debaixo da terra. Olha para mim, como que ele comete um ato desse? E ele ainda tem coragem de colocar um egípcio debaixo da areia e deixar ele lá escondidinho. Ele comete duas coisas: homicídio e ocultação de cadáver. A prisão é de 30 anos para lá. Mas ele comete esse ato e acha que vai ficar tudo normal na vida dele. Perceba que o próprio tempo começa a trazer à existência o que ele ocultou. Porque o texto diz que agora está tendo uma briga entre dois hebreus. Olha para mim, a primeira briga, a primeira discussão, a primeira guerra é que ele vê um egípcio judiando de um hebreu. Ele se revolta com aquele instinto, ele defende o hebreu e mata o egípcio. Eu estive estudando sobre isso. Os sinais que aconteceu na vida de Moisés era Deus expurgando, permitindo que algumas coisas na vida de Moisés se revelassem como sinal do chamado que Deus tinha na vida dele. Porque Deus dá sinal do chamado dele para pessoas. Você já viu que tem pessoas que ela é tão amorosa para doar o que ela tem, mas ela ainda não vive o que Deus quer? Mas para ajudar ela, maravilha ela. Só ela que não entendeu que isso é um chamado. Ela só precisa entrar no centro da vontade de Deus. Já viu pessoas que ela não é crente, mas ela tem atitudes melhor do que nós? Já viu? Ela faz, ela ajuda, ela paga, carrega quem precisar carregar e não é crente. Isso é sinais de que essa pessoa, ela tem um chamado poderoso na mão de Deus. Eu não sei você, mas Deus está falando comigo agora para falar com alguém. Eu paro aqui agora para transmitir essa palavra para alguém. Levanta a tua mão aí, crente, levanta. Não olha com essa cara de bravo para mim não, senão vou ficar com medo, eu vou pregar mais. Levanta as duas mãos lá no céu, lá no quarto, quinto, sexto, no sétimo andar. Receba essa palavra. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei se você está perdido naquilo que Deus tem para você, se você está firme, se você não está firme. Mas de uma coisa eu sei: Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem algo a cumprir na tua vida. O mais pequeno que se acha aqui, Deus tem um chamado na tua vida, e você dá glória a Deus por isso. Eu vou dar lugar aqui, irmão. Estou pregando já tem quase 2 semanas e eu não estou com cara de cansado. Eu estou vindo de uma situação, é que nossos olhos não estão vendo, mas a igreja não está perdendo para o diabo não, irmão. Tem pessoas achando que o diabo está vencendo porque está no carnaval. Isso é fichinha para Deus, irmão. O fogo está pegando neles lá e é fogo estranho. Mas, irmão, eu tenho visto jovens em igrejas que eu tenho pregado. Não é jovens com um foguinho não, é jovens queimando por Deus. Jovens como ontem, meu filho Natan foi batizado com o Espírito Santo. E não é batizado só de pular e chorar, batismo mesmo, falando em línguas e profetizando, falando em línguas e profetizando. Uma criança sendo tomada pelo poder de Deus. Isso é o que? É avivamento, é glória, é unção de Deus, irmão. Ah, Jesus! Eu vou falar igual o pastor Gilson. Deixa eu usar a fala dele, porque eu estou debaixo dessa graça. Vamos parar de querer ser racional. Fica com essa carinha de doutor, subi ou não subi, tá certo ou tá errado, deixa eu riscar. Tira essa cara, irmão. A glória de Deus, não dá para nós descrever a glória de Deus. Quem é sábio aqui me explica agora como que Deus se manifesta. Se você é conhecedor da glória, é Deus quem derrama a glória dele, irmão.
Isso não é para a glória nossa, é para a glória do nome dEle. Porque eu estou pregando, vou falar que eu estou debaixo, eu estou vendo pessoas aqui dentro, amarrando o coração. A cara está assim, mas o coração está assim, ó. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo bloqueio do inferno. Bate em retirada todo bloqueio, todo muro, tudo que impede da semente se manifestar nessa casa. Bate em retirada em nome de Jesus. Olha para mim, perceba-se isso. O Êxodo capítulo 3, do verso 1, ele está fugitivo. Quando ele foge, ele vai para a casa de um homem chamado Jetro. E Jetro passa a ser sogro dele. Lá ele casa com uma mulher chamada Zípora. De Zípora, ele tem um filho chamado Gerson. Olha o significado do nome do menino: peregrino, fui em terra estranha. Moisés, eu falei para minha esposa em casa, Moisés, ele sabia que ele não estava no território que Deus queria. Vou repetir. Moisés sabia que ele não estava no território que Deus queria. Deixa eu aplicar na vida de alguém. Nem o Espírito Santo de Deus precisa falar isso para nós. Nós sabemos quando estamos fora do plano original de Deus. Quando recebia o nome às crianças, era de acordo com o que estava acontecendo no momento. O filho de Moisés, Gerson, era a representatividade do que ele estava vivendo. Ele estava dizendo assim, ó: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Passou 10 anos, eu estou aqui, mas eu não. Olha para mim, não estou falando de coisa geográfica, irmão. Muda a tua mente. Não estou falando de coisas. Eu estou falando de pessoas que estão com o pé na igreja, mas ainda não se encontrou. Cultua, mas ainda não se encontrou. Tem esse lugar como um lugar de rotina da vida comum. Eu não posso perder o culto. Não pegue no meu pé. Eu estou indo de domingo já, pastor Sandro. Não estou devendo nada para Deus. Deus, estou pelo menos indo de domingo. Então estou dando dízimo de tudo que eu tenho. Passa-se 20 anos. Eu estou aqui, mas eu não sou. 30 anos. Eu estou aqui, mas eu não sou. 40 anos. Eu estou aqui, mas eu não sou. Acredita que tem pessoas que passam anos dentro da casa de Deus e não se encontra? Não sabe nem por que Deus chamou ele e ela. Se você está aqui por causa do teu amigo, você está perdido. Se você está aqui porque eu gosto tanto daquele irmão, você está perdido, irmão. Se você está aqui, nossa, eu amo só quando toca aquele louvor, aí eu amo. Aí no dia que não tocar, você está perdido. Eu gosto que aquela igreja, ela é tão fofinha, mas o dia que pisar no seu pé, eu já vi muita gente chegando aqui, ó, tudo emocionado. É aqui mesmo, vocês são demais, não sei o quê. Passou um mês, alguém fez só aqui no pé dela, ó. $40 anos. A pergunta que eu faço para nós, e você responde para você aí dentro: quantos anos faz que você está dentro de um reino, mas você ainda não se encontrou? Eu vou deixar você levando essa pergunta para sua casa. O Espírito de Deus vai começar a falar com você e mexer com você. Quantos anos faz que você está dentro do reino, mas você ainda não se encontrou? E eu estou dizendo isso aqui, ó, num todo.
Sabe o que é encantador? Eu vejo o filho do pastor Sandro, filho de alguns irmãos. E interessante é que os meninos, quando eram pequenos, eles por base tinham que se apoiar no pai, porque eles eram bem dependentes dos pais. Até na questão da fé, não tinha como eles se decidirem. Mas eles cresceram. Eles tomaram uma decisão na vida deles. Um se mergulhou no batismo, outro já entrou na escola de líder, outro já foi para o encontro, outro já fez tudo, já é obreiro. Quando é obreiro é uma pessoa que está firme, está exercendo, está ali. Mas sabe o que é isso? A pessoa entendeu que ela precisava ter a própria experiência dela com Deus. E sabe qual que é? A síndrome do momento dentro do reino é de pessoas que ficam apoiadas em pessoas e não vive a sua experiência individual com Deus. Já pensou se tivesse uma entrevista espiritual e Deus mandasse um anjo sentadinho aqui e você vinha de fileira e o anjo falasse assim, ó: me diga a tua experiência espiritual, não é profissional. Me diga a tua experiência espiritual. E até gente que vai falar assim, foi, ô fulano, você que me trouxe, fala aí, eu não... Porque Moisés, passando esses 40 anos, está com letra maiúscula na sua Bíblia aí, tá vendo aí? Está escrito que ele apacentava, estou no horário, ele apacentava, numa terra estranha, ele estava sabe o que é isso? Moisés não era pastor, Moisés nunca foi pastor de ovelha, mas só, olha para mim, que naquele momento, que ele está fugido, eu quero falar para você de 3 coisas que precisamos deixar com que a chama ardente queime, para que a chama não se apague, ou esse negócio que você está vivendo seja deteriorado pela chama, ou isso daí pode apagar a chama de Deus na tua vida. 3 coisas. A primeira está lá no verso 1. Sabe o que era isso? Moisés estava apacentando debaixo de uma culpa. Você viu que a irmã falou aqui? Não é só ela que passou por isso, mas tem muitos cristãos que vivem debaixo de culpa. E a culpa, se você quiser escrever aí, escreve: a culpa apaga a chama. Imagina ele 40 anos apacentando uma ovelha que não é dele, porque ele está ali, porque ele está fugitivo e matou alguém. Ele está ali, ele está dizendo: para onde eu vou? Eu matei alguém. Se eu ir para outro território vão me pegar e Faraó vai me matar. Se abrir uma porta para mim ficar aqui, é aqui que eu vou. Me ajuda, crente. É aqui que eu vou. Tem gente que ela está aqui na habitação do Altíssimo, não é no descanso debaixo das asas dele. Tem pessoas que achou esse lugar como um lugar de esconderijo. E às vezes chega aqui a culpa, o inimigo, a opressão sufoca esta pessoa, e ela vive dentro do reino, sufocada, e a chama, ela começa a migrar, não sente mais a presença de Deus como antes, não se envolve com a graça de Deus como antes, não quer ir mais profundo nas questões do reino de Deus como antes, começa a viver debaixo de culpa. E você percebe que isso é tão forte, que a culpa não só apaga a chama, ela nos leva a fugir do chamado de Deus. Dá um glória a Deus por isso. A culpa apaga a chama e leva pessoas a fugir do chamado de Deus para a vida dela. Ô irmãos, eu estou pregando para extraterrestre não. Quantas pessoas que tem chamado aqui, mas quando ouve falar de chamado ela foge, ela corre, ela quer viver naquele limite, todo mundo passando ela no quesito chamado, se envolvendo, e aí quando se fala dela, ela: eu não, põe eu, até treme,
Ai meu Deus, eu vou morrer. Aí vai me dar infarto. Dá uma água com açúcar. Aí ele, o que foi? Eu não quero. Pessoas que fogem daquilo que Deus tem para a vida dela. Irmão, irmã, até quando você vai viver dessa maneira? E por que foge? Porque tem uma culpa, algo oprimindo essa pessoa. Você lembra o que a minha irmã falou? A culpa muitas vezes, olha para mim, irmão, de pessoa ser usada por Deus. Isso já aconteceu comigo. Pensar do que os outros vão achar. Eu vivia em prol dos outros, até que Deus me chacoalhou. Às vezes, eu não sou um Luciano Subirá, irmãos, esquece. Dá um glória a Deus por isso aí, irmão. Eu sou o Wilton Diniz. Dá um glória a Deus aí, crente. Não tinha como eu chegar aqui, ó. Que Deus deu para fulano, é para fulano, irmão. Quando Deus conversou comigo, Deus falou em meu coração: eu te chamei para um propósito. E esse propósito a qual eu te chamei, cabe você nele, que é meu. Agora não adianta você colocar uma roupa que não é sua, que não cabe. Você vai ficar emperrado e não vai conseguir andar. Essa culpa paralisa muita gente dentro da igreja. Pessoas que têm chamado de dom profético, pessoas que têm chamado profético, pessoas que têm chamado de oratória, pessoas que fazem parte de intercessão, pessoas que podem estar numa consolidação, pessoas que podem se envolver, uns que podem estar no estacionamento com mais força, outros que, irmão, tem gente que fica, não, o que vão pensar de mim? Pessoa às vezes é boa na cozinha, que é uma beleza. Eu não sei se é para mim não. Fica com aquela medo, aquela insegurança, aquela farsa humildade. Que a farsa humildade vira uma miséria, irmão. E a pessoa não sai da onde ela está. A culpa leva a apagar a chama e nos leva a fugir do chamado. Olha o que ele fez, Moisés. Ele matou, diga comigo, matou, enterrou e fugiu. Diga mais uma vez, matou, enterrou e fugiu. Olha a culpa que ele está tendo. Cometeu um ato, ocultou o ato, e agora está vivendo fora do plano original de Deus, sempre fugindo. Adão, aonde que você está, Adão? E achando que Deus não vê. Achando que Deus, ele é um Deus somente aqui presente. É um Deus que habita em todos os lugares. Aonde você for, Deus está lá. Dá um glória a Deus. A Bíblia diz: se descer no abismo mais profundo, Deus está lá. Dá um glória a Deus. Se subiu ao céu, lá também Ele estará. Sabe por quê? Ele é Deus, Ele te vê, Ele te quer, Ele te chamou para um propósito. Eu não sou de fazer isso não. Fala pro seu irmão aí, se ele fizer cara feia, você dá um glória a Deus no rosto dele. Diga para ele assim: vai fugir até quando? Vai, olha aí, eu vou ver daqui. Fala para ele: vai fugir até quando? Fugindo. A frase que eu escrevi aqui, olha aí: se você não quer que ninguém saiba, não faça. Se você não quer que ninguém saiba o que você quer ocultar para fazer, não faça. Perceba, essa culpa hoje vai cair por terra, porque está querendo abafar a chama de Deus no coração da igreja. Tem que sair essa cinza. A igreja não está em cinza, não temos culpa. O sangue de Jesus foi derramado naquele Calvário, irmão. A segunda coisa,
É só aqui, apacentava, diga comigo, apacentava. Essa questão também de apacentar, a segunda coisa que abafa a chama é a crise de identidades. Diga comigo, crise de identidades. Crise de identidades. Olha aqui para mim, o que é crise de identidade? Pressão para se conformar com as normas sociais que contradizem os ensinamentos cristãos. Mudanças significativas na vida, olha para mim, como a perda de um emprego, término de um relacionamento, ou uma mudança de cidade. Já viu que tem pessoas que quando o casamento dela está em guerra, ela desconfigura toda a identidade que ela tem? Já viu pessoas, quando a porta de emprego está aberta, ela é uma bênção, dá glória para tudo que é lugar, ajuda todo mundo, a porta fechou, o irmão, ele desconfigura toda a identidade dele, começa a fazer tudo que Deus não pediu, nem mais para o culto vem um culto sim, 3 cultos não vem mais. Aí olha para mim, eu vou falar na tua carinha, meu amigo, sem medo. Às vezes a porta que a gente entra, não é Deus quem abre. E ainda tem pessoas que dizem, foi Deus que me deu, e tem varão que ainda fala, é isso mesmo varão. Que isso mesmo o que, rapaz? Que Deus é esse que tira o varão da igreja? Que faz o varão trabalhar até 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite? E aí vem dizendo, foi Deus que me deu esse emprego. Que Deus é esse? Irmãos, olha para mim. Que Deus é esse? Que tira o varão que está com a identidade limpa para desconfigurar a identidade dele. Existem casos e casos que a pessoa às vezes passa um pouco do horário, glória a Deus. Mas existe caso que eu, Hilton, me comprometo com algo que vai me tirar daquilo que Deus tem para mim. Vai tirar eu daquilo que Deus conjecturou para a minha vida. E isso é uma crise de identidade. Lembra do que eu falei? Moisés está lá, na onde ele está, mas ali não era o lugar. Imagina, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vou falar no teu olho aí. Se quiser me agredir, já me agride aqui agora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de potencial, cheia de riqueza. Imagina essa pessoa dentro do ambiente onde ela não pode exercer o que Deus deu, fazendo tudo contrário ao que Deus deu para ela. Está lá no emprego amarradinho, 5 horas da manhã está lá com o olho caindo, e Deus dizendo, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Aí é o dia da campanha, aí a pessoa está trabalhando lá e pensando, nossa, eu poderia estar lá na igreja agora, ó. A igreja deve estar pegando fogo. Como é que estão meus irmãos lá? Aí a pessoa fica só na lembrança. É mais ou menos agora o retiro de varões. O varão não vai, às vezes não vai, não é porque não tem dinheiro. Não vai é porque quer ficar naquela migué, querendo que alguém fique, vamos varãozinho, vamos varãozinho. Ô varão, a linguagem nossa é diferente, irmão. Vamos varão, vamos. As mulheres se comunicam assim, ó, miga e miga. Homem não tem migo não, varão. Com o homem é vamos varão, vamos logo, rapaz. Mas parece que tem varão que gosta disso daqui, ó. Fala pro varão aí, vigia, varão. Dá glória a Deus aí, crente. Parece que tem varão que gosta que o pastor Sandro fica ali assim, ó. E ele não faz isso não, varão. Mas é isso. Às vezes você está tendo crise de identidade, varão. Está a tua família na igreja, e aí está o varão em casa. Está o filho na igreja, está a mãe e o pai em casa. Parece até bonito. Eu estou enviando eles. Você não envia ninguém, quem está enviando eles é Jesus Cristo para guardar a tua vida, rapaz. É muita crise de identidade na igreja. Muita gente achando que tá bom, mas não está bom. Volta para a identidade original da tua vida. Tem pessoas que mudam de cidade e lá ela é uma benção, como nós temos igrejas em outros bairros. Mas olha nos meus olhos, isso é do que o Wilton está vivendo. Eu prego para mim também.
Tem gente que vai mudar de cidade, ela nem consulta a Deus, nem consulta os líderes. E sabe o que acontece? A pessoa se perde lá naquela outra cidade. O irmão que era crente fervoroso começa a já estar no meio do Isso é crise de identidade. A crise de identidade é quando o cristão também enfrenta pressões para se conformar às normas sociais que condizem com os ensinamentos da fé, culturais e sociais. Isso daqui eu quero só falar um pouco com vocês. Sabe que o país, o nosso Brasil, ele é um país muito cultural, cheio de culturas. E eu estava orando, o papai falou para mim falar isso para vocês. Sabe o que está apagando a chama desse país? As culturas desse país. E o problema é que quem não é cristão, ele está se envolvendo nesse espírito cultural. E dentro do que eu estudei com o pastor Adson Belo, eu tenho estudado sobre missiologia. Nós acabamos agora o módulo. Ele fala sobre o ministério transcultural. A igreja, ela não é cultural, a igreja é transcultural. O que é transcultural? A igreja, ela está na cultura da terra, mas ela está implantando. Irmão, você não der um glória a Deus no que eu vou falar, eu vou na tua orelha. Ela está na cultura da terra, Silvano. Olha isso. Você vai gostar de ouvir isso. Mas só que na cultura da terra, ela está implantando a cultura do céu na terra. Sabe o que é isso? Todos nós somos missionários. Todos aqueles que aceitam Jesus têm um ID. Mas olha aqui para mim. Essa questão de cultura é interessante. Que você percebe? É dia de feriado de carnaval. Não era para nós entrar nesse clima. Não era. Era para nós continuar da mesma maneira, na mesma pegada. Mas você já viu que o negócio dá uma... Chega final de ano, no novo Natal, parece que a igreja acabou. Parece que a igreja está falindo, não tem mais ninguém. Sabe o que é isso? Nós estamos entrando nesse espírito cultural. Tem gente que fica até com aquele negócio. Está todo mundo lá na frente da árvore, fica todo mundo lá fazendo pedido para a árvore de Natal. Tem crente que senta até no colo de Papai Noel no Natal, irmão. O negócio, quando é cultural, olha para mim, olha nos meus olhos. O negócio é tão cultural que tem gente que está tomando cerveja sem álcool. Crente está tomando champanhe, irmão. Nós não somos culturais. Nós somos transculturais, irmão. Nós estamos aqui, não é para estabelecer reino humano, é para estabelecer o reino do céu nessa terra. Deus não nos chamou para ser como esse mundo. É por isso que a cabeça de João Batista foi para uma bandeja. E os profetas, eles não negociavam com o princípio. E olha para mim, aonde estão os profetas para morrer pelos princípios? Para olhar no olho do pior e falar o que é errado e o que é certo. Até nós que é líder de célula, às vezes a gente está vendo o que é errado, irmão, que está apagando a chama da igreja, e a gente fica consolidando e alisando o que está errado, falando na lata dessa pessoa, está errado. Isso daí vai apagar o Espírito Santo na tua vida. Isso daí vai te afastar da igreja. Isso daí vai acabar com a tua família. Isso daí vai acabar com você. Isso vai acabar com o teu chamado. Mas não, nós queremos arrumar grupinho, mas não fazer discípulo. 18 anos que eu estou aqui na videira. Vou correr. 18 anos que eu estou aqui na videira. Vou fazer 19 anos que vem. Eu encontrei pessoas que quando eu tentei fazer algo para apagar minha chama dentro de mim, eu encontrei pessoas que porque a gente sabe manipular as pessoas. Eu ia tentando manipular, mas irmão, quem está em espírito já sabe. Tanto Catarina, com o pastor Sandro, com a pastora Giovana, quanto com a irmã que não está mais no nosso meio, que era minha líder. Olha só aqui, Tramontina, acabou. Saía bicudo, cara amarrada. Mas depois eu tinha que voltar para pedir perdão. Quem estava mal era eu.
Mas sabe o que eu louvo a Deus? Que se não é eles, a chama na minha vida já teria, ó. Irmão, vamos tomar cuidado, igreja. O Espírito de Deus me mexeu comigo para falar isso para vocês que são a nação brasileira como eu. A nação brasileira não está vivendo um grande avivamento ainda. Nós estamos vivendo a fumaça do avivamento. Por que estamos vendo a fumaça? Porque a igreja, que era para superar sobre a cultura, ela está entrando dentro dessa cultura. É mais ou menos como os judeus se convertiam ao cristianismo e apareciam alguns no livro de Gálatas querendo forçar eles a viver os rituais da lei, fazer circuncisão, aderir à lei. Paulo veio batendo sobre a graça. Pá, pá, pá. Aí Paulo vem falando: pela graça sois salvo. Pá, pá. Isso não é por meio de vós. Pá, pá. Isso é dom de Deus. Pá, pá. Sabe o que é isso? Nós precisamos sair dessas culturas. Estude a cultura, mas não viva a cultura. Você tem que transpassar a cultura que você não é dessa terra. Você é do céu. Diga comigo, você é do céu. A terceira coisa que fez e tem feito a chama apagar, e nós precisamos tirar: o rebanho que Moisés cuidava era de Jetro, seu sogro. Sabe o que é isso? Fazendo o que Deus não chamou ela para fazer. É viver de forma errada e na contramão da vontade de Deus. Agora eu te faço uma pergunta. Escreve aí: o que você faz ou exerce é para o crescimento do reino ou para benefício e valores próprios? O que você faz é para crescimento do reino ou para benefício e valores próprios? Deus abriu uma porta para você. Dá um glória a Deus por isso. Você acha que essa porta é para você ganhar dinheiro somente? É para você ficar rico? Que se fosse para você ficar rico, já era para você estar, meu irmão. Porque Deus é quem dá riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Essa porta de emprego que você está trabalhando, não é para você ser o bam lá e falar: agora eu sou o líder do negócio. Não era para nós cristãos estar com isso. Até os nossos testemunhos era para ser diferente. Olha bem para mim aqui. Eu estou falando acerca do reino. Porque você pega a igreja dos pais antigos de Atos, é uma igreja que vem cheia do Espírito Santo, queimando. E tudo que eles faziam era em pró ao reino de Deus. Quem já ouviu falar aqui dos moravianos? Silvano é doutor também, né? Os moravianos, esses homens eram missionários, pastor. Joga lá no YouTube, eu chorei quando eu vi. Esses homens eram missionários. Esses moravianos, sabe o que eles fizeram? Eles souberam de uma ilha que tinha homens escravos lá que não conhecia Cristo. Sabe o que eles fizeram? Para entrar nessa ilha, só entrava se a pessoa fosse como escravo. E não é escravo como você está pensando aí, não. Sofrimento. Sabe o que esses homens fizeram? Eles se venderam a si próprio para poder virar escravo, para habitar nessa ilha, para poder ganhar quem estava naquela ilha como escravo. Eles abriram mão da vida deles, de toda a propriedade que eles tinham e liberdades que eles tinham. A chama estava queimando no coração daqueles homens pelo evangelho de Cristo, que eles decidiram deixar tudo da vida deles, olha para mim, e ir para uma ilha, vendido como escravo, para poder ganhar os escravos que estavam dentro daquela ilha. Sabe o que eu quero dizer para essa nação? Será que a gente tem deixado tudo como aquele louvor é Ele, para servir a Ele? Será que a gente tem deixado tudo com alegria para servir a Ele? Lá no teu emprego, quantas pessoas têm ouvido do Evangelho naquele lugar? Aonde você transita, quantas pessoas pelo menos você falou: Jesus te ama e tem um propósito na sua vida? E o que você está dizendo?
Eu nunca vou me esquecer de um avivamento que eu vivi dentro de uma empresa chamada Cleaver. E tem uma irmã aqui que estava naquele dia. Deus me colocou dentro dessa empresa há 4 meses só. E eu estava desempregado. E a única porta que abriu, pastor X, era para me estar em volta de umas mulheres costureiras, virando bolsas, aquelas bolsas de plástico. E foi no período mais frio que estava tendo em São Paulo. E perceba que a bolsa de plástico, quando era terminada pelas costureiras, sabe o que elas faziam? Tinha que colocar dentro de uma estufa. Irmãos, isso daqui dá um livro na minha vida. Mas eu estou falando isso para fortalecer a sua fé, que eu não gosto de ficar falando sobre coisas minhas particulares com Deus. Mas isso daqui é para fortalecer a sua fé. Porque algo que está queimando em mim há 18 anos é esta chama. Ela não apagou e em nome de Jesus não vai apagar. Agora olha para mim. Quando eu virava a bolsa, que eu colocava na estufa, o frio era tão tenso que não dava tempo. Né, Juliana? Não dava tempo. E perceba que quando eu tirava, que eu ia virar, estava dura. Esse meu dedo aqui ficava carne viva no final do dia. Mas quando eu fiquei 15 dias dentro daquela empresa, eu brigando com Deus. Deus, essa é a porta que o Senhor tem para mim? Eu queria ganhar mais dinheiro. O Senhor fechou a porta do futebol para mim, para me colocar dentro de uma empresa dessa? Oh Deus, eu queria ganhar dinheiro, virar a bolsa, Senhor. 15 dias, estou escondidinho no cantinho da empresa, lendo a Bíblia bravo, que nem crente bravo. Já viu crente bravo? Bravo, num cantinho lendo a Bíblia. Falei, aqui ninguém vai me achar, mas também Deus, eu não vou pregar para ninguém aqui dentro. Não vou, eu assino, sério. 15 dias, igual Moisés, com a chama apagada, quietinha. Uma bomba desativada, quietinha. Aí, ó, tá eu aqui lendo. Ninguém poderia me achar ali. Daqui a pouco passa o irmão assim, ó. E esse irmão, o bicho era fervoroso até o tutano, que é irmão de uma irmã que é aqui da igreja da minha célula. O bicho se converteu queimando. Quando ele passou, eu fiquei quietinho. Ele fez daqui, ó. Ó o tom dele. E aí, terra. Aí eu dentro, olha dentro de mim. Só o sangue de Jesus. Ah, meu Deus, lá vem. Aí ele para mim, e aí varão, vamos fazer o seguinte, tem 15 jovens no banheiro lá, dos homens, eles querem ouvir a palavra. Aí ele para mim, pastor, porque para todo mundo aí nós é pastor, prega para nós, eu dentro de mim, oh Deus, só o sangue, eu vou pregar um quê para esses meninos? Aí daqui a pouco, ele, amanhã, depois do almoço, já está marcado, foi embora. No outro dia até eu trabalhando, eu esqueci, fui para o almoço. Daqui a pouco eu vejo o refeitório vazio. Vem alguém, me cutuca e fala assim, ó, estamos esperando, tá, pastor? Ouve. Irmão, quando eu entro no banheiro dos homens, era grande o banheiro. Tinha 15 jovens sentados igual criança assim, ó. Dá glória a Deus aí, crente. 15 jovens assim, ó. Prega aí, pastor. Estamos esperando a palavra, varão. Preguei para os 15. Aquilo ali pegou na empresa inteira. A Juliana está de prova aqui. Foi um dos períodos que eu mais ouvi. Foi tremendo, um deles. Irmão, no outro dia tinha 30 pessoas dentro do banheiro. Dá glória a Deus aí, irmão. Passou 2 meses, tinha 40 pessoas dentro do banheiro. Dá glória a Deus aí, irmão. Passando 3 a 4 meses, 70 pessoas dentro do banheiro. Aguenta um pouquinho aí, aguenta aí. 70 pessoas. Sabe o que aconteceu naquele lugar? Era uma mensagem de 10 minutos, 5 minutos oração, acabou o culto. Em 15 minutos, mulheres estéreis tendo filho. Em 15 minutos, testemunho de maridos que estavam se convertendo. Em 15 minutos, pessoas caindo endemoniadas. Eu olhava alguns pentecostais para orar, eles faziam assim, ó. E eu. Porque quando você está queimando, não precisa de muita força. O poder de Deus opera no ambiente, irmão. Pessoa sendo curada. Passou-se esses 4 meses. Tá o Wilton, no dia do corte da empresa. Quem é que foi cortado? A empresa era assim, ó. Quem era ir para o RH, todo mundo via. Irmão, parecia um avivamento. Parecia um livro que nós lemos dos Heróis da Fé. Muito top isso. Para a glória de Deus. Porque quando o fogo está queimando, as pessoas vêm
e querem sentir o que você está sentindo. Não é forçado. O fogo queima e chama a atenção de quem está te olhando. Quando me chamaram, Hilton, daqui a pouco eu só olho assim, irmãos, ó. Assim, ó, cada tribo, pessoas. Veio o irmão dessa irmã que me chamou, foi o primordial para mim acender essa chama em mim. Ele, ô varão, parecia uma criança. E agora? Quem é que vai pregar para nós aqui? Eu olhei para ele, pus a mão no peito dele e falei assim, ó, eu transfiro essa unção para a tua vida. Dá continuidade a você. Irmãos, eu não vi nunca, Deus é testemunha do que eu vou falar. Eu não me converti querendo dinheiro, irmãos. Eu não me converti querendo ter casas. O evangelho que eu recebi não foi o evangelho que me propuseram ter muitas posses. É que o evangelho no Brasil hoje está corrompido. As pessoas estão apresentando um evangelho que a pessoa vai ter posses, vai ter casas. Isso é ruim? Não. Mas as pessoas atrelam o coração a isso. E quando Deus coloca ela numa empresa onde o canal para ela é fazer a obra, sabe o que nós estamos fazendo? Trocando os valores. Estamos ficando ricos na terra, mas estamos ficando com um saldo negativo. Pergunto para você de novo: o que você está exercendo aonde você está? É para crescimento do reino ou para benefícios e valores físicos? A empresa que você tem é para você ficar rico? Glória a Deus. E enriqueça mesmo. Tenha bastante dinheiro. Mas só que o dinheiro vai ser deteriorado naquele grande dia. Nem a roupa que eu estou vai entrar no céu. A única coisa que nós vamos conseguir levar para o céu é a minha vida e as almas que a gente ganhar. Faça tudo no reino, ganhe mesmo dinheiro, mas invista o que você tem para dentro do reino, para que a chama não se apague na tua vida. Presta 5 minutos rápido da sua atenção, porque perceba, se você está vivendo dessa maneira, a chama vai precisar voltar a queimar dentro de mim e de você. Eu profetizo isso, que o Brasil vai voltar a queimar, vai voltar a arder. A chama não vai apagar do Brasil. Não vai, porque se você pega essa literatura, Deus quando aparece para Moisés, ele aparece numa sarça, num fogo, pegando na sarça, e a sarça não era consumida pelo fogo. Você leu comigo, mas que referência é essa? A referência que Deus está dizendo é de uma igreja que ela está no meio de uma sociedade. Olha para mim, em meio a uma sociedade, mas ela entendeu o real propósito dela. Você lembra que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13, olha o que está dizendo. Então eles, vendo, o que é vendo? Quem é eles? O mundo, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indutos, maravilharam-se, olha para mim, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Em Atos 2, o fogo caiu na cabeça deles. Em Atos 4, estão questionando eles por causa do avivamento no capítulo 3 de Atos, de levantar um coxo que tinha 40 anos de idade, pelo poder da presença do Espírito. O fogo estava pegando neles. Quem olhava Pedro, quem olhava João, dizia: esses caras aí não sabem nem falar, não sabem nem escrever. E como que eles estão falando nessa ousadia toda? Aí o texto resume dizendo: eles tiveram a convicção de que esses homens estiveram com Jesus. Olha para mim, quando a chama está pegando, o fogo está ardendo, de longe dá para saber quem está com Jesus. Vou repetir. Quando a chama está queimando e a sarça está ardendo,
de longe, dá para ver quem é que está com Jesus. Precisamos nos inconformar com o padrão comum que o sistema nos impõe. Não podemos ser tão naturais em um reino sobrenatural. Romanos 12:2. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Corra a dizer. Primeira coisa, a chama é a centralidade da igreja. O que é a centralidade? O nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12:29. A chama é o centro da igreja. Ela se chama Espírito Santo de Deus. A chama é o centro da igreja. Atos capítulo 2. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente houve um som de um vento impetuoso, a qual encheu a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousavam sobre cada um deles. E o escritor teve que escrever e dizer: e foram todos cheios do Espírito Santo de Deus, e falavam noutra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Jeremias 29, olha o que ele diz. Olha isso. Então disse eu: não me lembrarei dele, nem falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente encerrando em meus ossos. Jeremias está dizendo: a chama, ela está ardendo dentro de mim. A chama é o centro da igreja. Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, a chama é a centralidade da igreja. Quando a chama está acesa, saímos do comum para não viver mais uma vida na mesmice. Saímos do comum e não viver mais uma vida na mesmice. João 21, eles eram comum. Atos, eles deixaram de ser comum para viver uma vida incomum, que significa extraordinária. A sarça se tornou em chama no Egito, para libertar os prisioneiros que estavam no Egito. Ou seja, Deus fez com que a chama queimasse na cidade de Midian, ali em Horebe, para que Moisés se tornasse um libertador de prisioneiros. Moisés sai como fugitivo e volta para o Egito como libertador. Você está preparado? Vou repetir, não, você está preparado para esse último dia que vai acontecer aqui agora? Você saiu de casa de uma maneira, você vai voltar para casa de outra maneira. Filhos aqui que o pai não está, você saiu de uma maneira, você vai voltar de outra maneira para casa a partir de hoje. Se coloca de pé.